Graça, paz e bem da parte do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Sempre muito especial esse tempo, esse momento. O quanto o nosso coração ele é atravessado pela experiência que costura, né? Ou vai tecendo em nossas vidas a sua dinâmica de relação, né? Como Deus fala conosco através da mensagem, dos textos bíblicos, mas fala também conosco através das orações, dos bons encontros, né? Por isso, Gustavo e Elton, né? Quero agradecer a presença de vocês e por toda a dedicação também. Carol, né? A Grace aqui, isso é muito especial, porque é uma forma de, no processo de doação, né, dessa expressão, é uma oração também, né? A oração não é só o que a gente fala, mas é o que a gente produz, é o que a gente faz. E eu fico muito feliz por ser atravessado por essa experiência e ser impactado, assim como a Carol foi impactada quando, né, foi na abertura a mensagem fez uma conexão, né? A Eula falou, a Carol foi também impactada por essa mensagem. Eu acredito que a canção também conversa com o que eu preparei para vocês nessa manhã. Eu quero convidá-los e convidá-las a abrir a Bíblia nos Evangelhos, especialmente no livro de Lucas, no capítulo 24. Lucas 24, nós vamos ler alguns versículos. E quero falar um pouco desse processo de descoberta da presença de Jesus numa singela dinâmica de expressão amorosa. Um Deus que tem um coração que se expressa com singeleza. Isso é muito especial, muito profundo. Lucas 24, nós vamos ler a partir do verso 13. Você que está em casa, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Você que nos acompanha, seja pelo YouTube ou Spotify, que você possa reservar esse tempo para aprender, assim como nós estamos com o coração, né, desejoso a aprender com Jesus. Que o Senhor te visite, te oriente, te dê toda a possibilidade para que esse momento seja um momento de consagração e que Ele possa falar contigo, que você também possa ser um instrumento compartilhando essa mensagem para os seus amigos e familiares, para que outras pessoas possam ser impactadas por esse tempo, por esse momento. Vamos à leitura? Lucas 24, 13 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos discípulos estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Agora vamos até o versículo 28. O versículo 28 diz assim: Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Versículo 29. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com ele, Jesus tomou o pão, deu graça, partiu e deu a eles. Então, os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Até aí. Oremos. Fale com o Senhor, peça para que Ele te ajude nesse tempo a compreender a sua voz, que Ele possa nos usar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, te exaltamos pela oportunidade desse reencontro com uma mensagem e uma presença tão impactante do seu Filho Jesus no meio de nós. Peço que o Senhor continue nos ensinando, assim como tem nos ensinado no meio da palavra, que o Senhor nos ensine como instrumento para o nosso cotidiano. Ajuda-nos
nos orienta, nos dá, Senhor, a possibilidade de sermos esses pequenos cristos. Na dimensão da trajetória da nossa vida, a expressão da nossa fé e da nossa espiritualidade, inspirada por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Te louvamos por isso. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Nos tempos difíceis, é muito fácil a gente se sentir perdido, é muito fácil a gente se sentir desamparado. Nos tempos de adversidade, de extrema dificuldade, é muito natural que nós nos sentimos numa experiência de desamparo, de solidão, e pensar numa sociedade como a nossa, que está aí imersa, né? Há muitas urgências e uma certa desconexão emocional, é pensar em uma experiência que nos impacta de tal maneira que ela não pode ser deixada de lado. Ela precisa de reflexão, a gente precisa falar sobre isso. E eu, quando estava lendo esses textos, eu vi talvez 3 situações que eu gostaria de expor para que a gente pensasse junto. E essas 3 situações são 3 situações muito contemporâneas. Embora a gente faça uma leitura que está datada, né, de uma experiência que é totalmente diferente do que nós vivemos hoje, onde homens estavam saindo de uma localidade para outra, indo a pé, numa trajetória de 11 quilômetros, que para a gente é muito rápido se a gente estiver de ônibus ou de Uber, sei lá como você se desloca. A gente sabe que isso pode ser muito rápido, nem sempre em São Paulo é assim, mas a gente sabe que pode ser uma experiência rápida, mas nós estamos falando de homens que estavam caminhando um trajeto de 11 quilômetros, num processo de muita dor, de muito sofrimento, porque eles acabaram de receber e visualizar a morte de Cristo Jesus, que era o seu amado mestre. Estamos num processo de compreender a trajetória dos discípulos no caminho de Emaús. E é nesse caminho e nessa jornada que eles estão desamparados, machucados por toda a dimensão de violência, de sofrimento e de perda do seu mestre, que eles não percebem a chegada de Jesus. Jesus, já ressurreto, se apresenta com eles nesse caminho e começa a dialogar, conversar, contar histórias para esses moços que tinham, né, já uma trajetória de relacionamento com Jesus, mas não conseguiram. Os seus olhos estavam impedidos de perceber que aquele moço que contava aquelas histórias e que conversava com eles naquele caminho era o próprio Jesus. Então, pensando nessa história e trazendo algumas situações contemporâneas da nossa jornada, eu queria expor algumas fragilidades que são marcantes no nosso cotidiano. A primeira situação contemporânea e frágil é a constante expressão de peso, de pressão por sucesso, e essa pressão por uma realização pessoal. Eu não sei se você já tem notado isso, mas nós vivemos em uma sociedade que nos pressiona dia a dia a estar dentro dessa perspectiva de busca por uma realização, um sucesso, né, ou essa realização pessoal. Pessoas que vão bem são pessoas de sucesso. Em nossa sociedade, pessoas que estão bem são pessoas que estão realizadas pessoalmente. Mas parece isso para mim uma utopia. Parece isso que é algo que não necessariamente é uma experiência palpável no nosso cotidiano. Você pode conhecer histórias de sucesso, você pode conhecer pessoas que estão atravessando uma certa realização pessoal, mas essa dinâmica ela não é natural do nosso cotidiano. Nós não estamos sempre vivendo uma dinâmica de sucesso.
Nós não estamos. E aí, claro, todo um mercado, todo um sistema se desenvolve para que a gente possa consumir esses elementos. Só que por essa sede, né, ou na verdade por essa pressão, né, sobre as nossas vidas, que nos gera sede por sucesso e sede por realização pessoal, nós construímos uma sociedade como essa nossa. Uma sociedade que está cada vez mais pressionada por suas urgências, por suas agendas. Uma sociedade que cada vez mais está pressionada de maneira em que elas são atropeladas e estão extremamente ansiosas. Construímos uma sociedade ansiosa, construímos uma sociedade extremamente preocupada, e no pé da letra, né, nós estamos ocupados, nós estamos, na verdade, preocupados, e essa preocupação nos trava, nos machuca, nos fere, nos adoenta. Nós estamos falando de gente que tende a cada vez mais ter dificuldade a se conectar com seus afetos, gente que tem cada vez mais dificuldade de conseguir ler o outro como seu semelhante. Uma agenda, uma travessia que nos pressiona, nos sufoca, a ponto de nós não conseguirmos mais olhar para a nossa corrente afetuosa com um olhar, né, sensível. Nos perdemos de nós, nos perdemos do outro, não conseguimos mais compreender que aquele que caminha conosco é semelhante a mim. Aquele que caminha comigo, né, é semelhante a mim. E assim como eu desejo e exijo respeito, devo desejar também o mesmo cuidado e respeito para aquele que está à minha frente. E aí, a pergunta que surgiu quando eu estava pensando sobre isso é tentar entender quem são as pessoas que você recorre quando você precisa de apoio e quando você precisa de ajuda. Já pensou nisso? Quando você está precisando de apoio e quando você precisa de ajuda, quais são as pessoas que você recorre? Pausa dramática para você pensar. Estou vendo que está vindo nomes aí na sua consciência. Quem são as pessoas que você recorre quando você precisa de ajuda? Agora eu vou fazer mais uma pergunta. Você já pensou que ao invés de você colocar essas pessoas aí que você pensou, essa pessoa, nessa difícil jornada de ouvir as suas queixas, em dar a ela a possibilidade também de serem ouvidas? Mais uma pausa dramática para a gente refletir sobre isso. Quem são as pessoas que você recorre quando você precisa de apoio e ajuda? E essas pessoas que você lembrou, será que é possível dedicar a essas pessoas a possibilidade de fazer a mesma dinâmica da qual nós exigimos dela? Dar ouvidos, né? Dar a atenção. Ou mais, né? Ouvir e interpretar o que elas realmente estão dizendo. Quando eu falo dessa dinâmica, é porque nós exigimos das pessoas escuta. E exigimos das pessoas escuta ativa. Ouvir e interpretar. Mas será que nós estamos dando a essas pessoas a mesma experiência de ouvir, interpretar, escuta ativa? Pode ser um caminho para essa tensão que nós estamos vivendo. Uma outra coisa é a sobrecarga de informações. Sobrecargas de informações, de estímulos. Muitos estímulos. 100% estimulados. Até quando a gente dorme, a gente é estimulado.
E aí tem estímulos tecnológicos, tem agora a IA, que também está fazendo parte do nosso cotidiano, a inteligência artificial, que fica nos nossos gadgets, né? Tem também os estímulos de entretenimento, que é a TV, que os jogos, as séries nos trazem. Então, quando você precisa desacelerar, o que você faz? Quando você precisa daquele desacelero, o que é que você consome? Você é aquela pessoa que senta no sofá e fica zapeando? Eu sei que quem é mais jovem não sabe o que eu estou falando, né? Sentar no sofá e ficar zapeando é pegar o controle remoto e ficar trocando de canal assim. E aí a gente nunca encontra um canal que a gente fala, vou parar aqui. Já passou por isso? As pessoas mais velhas já passaram. Agora quem é mais jovem faz o zapping diferente, né? Porque está no quê? Nas redes sociais. Então seja zapeando canais, procurando, né, alguma coisa para te desacelerar, ou seja, preso a esse instrumento moderno, né, que são os nossos gadgets nas redes sociais, eu acredito que são todos os exercícios da mesma dinâmica, né? A gente pode ter evoluído em algumas questões tecnológicas, mas a nossa performance é a mesma. Nós estamos sempre nessa procura de incentivo, né? Para que se valha a possibilidade de uma certa desaceleração do nosso cotidiano. Mas quais são as ferramentas que a gente usa para desacelerar? Que tipo de consumo a gente tem colocado em nosso cotidiano para gerar esse desaceleramento? Que tipo de consumo, que tipo de produto, que tipo de ação nós fazemos? Né? Quem gosta de série, né, e entra lá na Netflix, por exemplo, ela vai procurando ali, eu não sei se já passou por isso, mas você fica ali procurando que filme que eu vou assistir, que série que eu vou assistir hoje. Aí chega uma hora que você desliga o aplicativo porque você não encontra nada, né? O que é que você consome? Quando você quer desacelerar, o que é que você faz? Porque tem essas ferramentas, mas existem outras ferramentas também. Quando você precisa de uma pausa, quando você precisa desacelerar, o que você consome? Um maço de cigarro? Uma bebida forte? Uma noite eletrizante para te desconectar da realidade? O que é que você consome? Pornografia? O que é que você consome para tentar te desconectar? Para tentar te desacelerar? Quais são as ferramentas? Porque tem gente que faz isso, percorre a noite em busca de corpos. Pessoas que percorrem as madrugadas com o desejo de consumir o corpos. Só que a gente não faz isso só na madrugada. A gente consome corpos à luz do dia. Porque a gente está sempre também consumindo pessoas. Consumindo corpos, existências, vidas. Nós estamos nessa constante euforia de não mais respeitar o outro e atravessar estas existências que são tão importantes como você é. E nós exigimos delas produto de consumo. Consumimos as pessoas porque nós queremos o tempo delas. Nós consumimos o tempo das pessoas, nós consumimos o emocional das pessoas. Nós consumimos a energia das pessoas. Já pensou sobre isso? Que nós atravessamos as pessoas de uma maneira avassaladora, sem pedir licença.
Nós exigimos das pessoas agenda, demanda, tarefa, esforço, sem falar para ela, como é que você está? Será que é um bom momento para a gente conversar? Eu penso que o caminho para a construção dessa sensibilidade é um desafio para nós, é um desafio para a nossa fé, é um desafio até para a nossa construção de humanidade mesmo. Que tipo de gente que a gente quer ser? Você tem que me ouvir, você tem que me ajudar, você tem que me dar apoio, você tem que me dar agenda. Você tem que... A real, gente, é que a gente não tem que nada. Você não tem que nada, ninguém tem que nada pra gente. Ninguém tem obrigação para nada. É como diz o ditado popular. Não sou obrigada. Porque não é por obrigação, meus irmãos, mas é por uma genuína construção dos nossos afetos. E afeto exige troca, exige sensibilidade, exige pausas, exige uma leitura mais refinada do outro, daqueles para o qual nós nos relacionamos. Se não for isso, tragédia. Uma tragédia. Agora, francamente, o que é que nós estamos fazendo com as nossas relações? O que é que nós estamos fazendo com os nossos afetos? A falta de diálogo, e um diálogo genuíno, porque é dentro desse olhar que eu estou tentando trazê-los. Essa falta de diálogo e de apoio emocional em meio a tantas tragédias, a tantas pressões, a tantas agitações do nosso cotidiano e dos nossos dias. Eu penso que esses, pelo menos eu pontuei aqui 3 fatores aí, eles são fatores que contribuem para um cenário que podem nos fazer sentir cada vez mais distantes de nós mesmos e distantes do outro. E aí eu queria que você se esforçasse a não perder a sensação, essa sensação de propósito, sabe? Não perder o seu propósito de fé, de jornada, de caminhada. O que nós estamos construindo aqui? A gente se reúne para quê? Entende? E aí, a partir de todos esses saberes que são compartilhados e acessados, como é que a gente traduz isso no nosso cotidiano? Como é que a gente traduz isso nas nossas relações? E como a gente se comporta para com a comunidade e para as coisas que nós estamos construindo? Se nós não estivermos sensíveis a isso, nós vamos ser atropelados pelas agendas urgentes, porque elas são muito maiores e refletem muito mais no tempo do nosso dia a dia. Compreende? Nós estamos nos reunindo aqui, meus irmãos, aos domingos. Nos reunimos às quintas-feiras, quinzenalmente. Estamos, claro, trabalhando para termos mais agendas, para nos encontrarmos, mas é muito pouco, meus irmãos, perto dessa agenda de entretenimento que o mundo nos oferece. Hoje mesmo, se você não estivesse aqui, teria outros entretenimentos para você. Na verdade, ao sair daqui, você vai também consumir esses entretenimentos, esses acessórios. Sejam eles para te desacelerar e você usa ali, ou sejam eles que te desaceleram, mas te tiram da realidade ou maltratam o seu corpo. E aí eu quero colocar pelo menos 2 chaves para a gente sair daqui refletindo sobre isso, até mesmo para que você pegue uma mensagem dessa e você reflita como uma dinâmica de construção para o seu cotidiano, sabe? Fazer devocional mesmo. Porque agora você também tem a tecnologia, ao invés de ficar zapeando, vai no YouTube lá, pega essa mensagem e lê e relê o que o Rafa está falando aqui. Porque não é só o que o Rafa fala,
É o que as Escrituras revelam, e a gente precisa ser bereano, né? Como os nossos irmãos do passado, que os bereanos, eles eram aqueles que analisavam as Escrituras e viam se aquilo que o profeta falava era compatível com o que estava escrito no texto. Então a gente precisa disso. Pensar que nós não seremos manipulados por consciências terceiras, mas nós somos também, né, detentores do saber. E aquilo que o Senhor tem revelado a mim também vai ser revelado para você, e você tem autonomia para fazer a vivência desse processo. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é compreender essa necessidade, sim, de desacelerar, e a gente precisa mesmo. Então, isso não é uma coisa ruim, nós precisamos, principalmente numa sociedade como essa, de tantas dinâmicas, é necessário que a gente passe por um processo de desaceleração. Mas a gente precisa se conectar. Não é desacelerar e se desconectar. Porque quando a gente se desacelera e se desconecta, a gente é roubado por esses artifícios, esses entretenimentos, essas, né, coisas que atravessam a nossa existência, nos machucam, nos ferem, e a gente precisa desse cuidado. Então, o que o Rafa está sugerindo é que você desacelere, mas se conecte. E você sabe que conexão que eu estou tentando desenvolver aqui. Num mundo moderno que nos envolve nessa espiral da correria, né? Porque é sempre assim, quando eu converso com os meus amigos, eu falei, e aí, como você está? Os caras, maior correria, estou no corre. E a gente está nessa espiral de correria, nessa espiral de distrações. E a gente vai ficando desorientado, a gente vai ficando exausto. E nessa incessante busca de entretenimento, nós vamos nos expondo à maldade, nos expondo à tragédia, e isso é um perigo, porque a gente vai perdendo o rumo. E aí é importante a gente desacelerar, mas nos conectar a um Deus que nos ofereceu caminho, nos ofereceu propósito, nos ofereceu uma oportunidade de construir as nossas vivências a partir da inspiração do que Ele, né, se apresentou para cada um de nós. No entanto, a resposta não está na aceleração, mas está sim numa conversão de caminho. E aí eu estou olhando aqui essa dinâmica do texto, porque é necessário desacelerar, é necessário se desconectar, ou na verdade, desconectar das distrações e se conectar com os nossos afetos, se conectar numa prática de gentileza no meio do caos, no meio da dificuldade. Olhar para os discípulos nesse texto, em que estavam atravessados por um caos, por uma dor, por uma perda, estavam em luto pela morte de um grande amigo, de um grande mestre, de um grande professor. É assim que esses discípulos em Emaús se encontravam. Mas mesmo sobrecarregados, eles optaram por convidar Jesus para ficar com eles. Eles optaram em insistir na bondade, em insistir na amabilidade, em insistir no carinho e na proteção, mesmo num tempo hostil. Então, essa dinâmica de desacelerar, mas continuar conectado no seu propósito, naquilo que o Senhor nos ensinou, isso é extraordinário. Porque, embora eles achavam que estavam perdidos, no sentido assim, perdemos o maior referencial da nossa vida, aquilo que Ele nos inspirou ainda se mantém dentro de nós, e eles se revestem dessa experiência e dessa dinâmica de proporcionar ao outro, ainda que desconhecido naquele momento, bondade e amabilidade. Segundo e último ponto, o poder da transformação nesse processo.
poder transformador da gentileza e do amor. A história dos discípulos no caminho de Emaús nos ensina que a gentileza, que o amor é um ato revolucionário. Num mundo marcado de tantas indiferenças, a ponto de tirar a nossa sensibilidade dos nossos afetos e fazer dos nossos afetos instrumentos das nossas carências. No caminho de Emaús, nós aprendemos com esses moços que o que eles receberam de inspiração do seu mestre estava sendo vivificado no caminho, no reencontro daqueles que ainda eles não estavam ainda percebendo. E aí, por que eu faço esse contraponto daquele tempo para esse momento que nós estamos? Porque a gente às vezes está nessa dinâmica, a gente se relacionou com Jesus um bom tempo, aprendeu muito sobre as construções, as análises, fazemos análises teológicas, percorremos os textos bíblicos, encontramos de fato o que Jesus fez, mas quando vem a adversidade, quando vem o dia mau, quando nos sentimos desamparados, nós entramos nessa dinâmica de se desconectar de Deus e nos conectar aos gadgets, à TV, aos entretenimentos, aos produtos, aos elementos, às pessoas. E aí, no livro de Lucas 24, 28, diz: ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia um pouquinho mais adiante. E há momentos na nossa vida que a gente se encontra nessa bifurcação, né? Imagina só, você caminhando com Jesus e ouvindo as histórias mais extraordinárias da sua vida. Mas, de repente, ele continua avançando no caminho, só que você tem que parar, porque chegou a sua casa, chegou o seu lugar, chegou o seu território, chegou o seu lugar de ação. Chegou o seu lugar onde tudo aquilo que você aprendeu com Jesus precisa acontecer. E Jesus vai continuar caminhando, fazendo a sua trajetória e inspirando outras pessoas. Mas nessa bifurcação, tem duas coisas que serão necessárias. Há duas coisas que serão pontuais para a nossa permanência, que é tomar uma decisão. Uma necessária decisão entre continuar com o mestre ou se despedir dele. E essa decisão é sua. Continuar com o mestre ou se despedir dele. E esses discípulos, no versículo 29 de Lucas 24, diz assim: mas eles insistiram muito com ele. Você já fez isso? Ah, não, fica mais um pouquinho. Ele diz: fique conosco, está tarde, a jornada é longa, caminhar nesse escuro, porque naquela época, vocês sabem, né, gente? Não tinha toda essa... Então, imagina Jesus na peregrinação dele, ficando tarde, aqueles discípulos se compadecem com aquele moço até então desconhecido e falam: fique conosco. Vai ser uma honra recebê-lo em nossa casa. Vamos comer e beber. Tome um banho para que você possa continuar a sua jornada. E então ele, Jesus, entrou para ficar com eles. Versículo 29. Essa trajetória é inspiradora para nós, porque ao optarem por convidar Jesus para ficar em sua casa, mesmo sem reconhecê-lo, de imediato, os discípulos ali abriram espaço para que Jesus fizesse uma revelação extraordinária. E essa revelação abre caminhos numa experiência tão sagrada como essa de perceber Jesus no partir do pão. Compreende os símbolos? Aí eu estou abrindo a minha casa. Abrir a sua casa, dar agenda, dar cuidado,
é uma ferramenta de transformação. E Jesus, no ato de partir o pão, simboliza essa experiência como sagrada, porque quando ele parte o pão, eles identificam Jesus finalmente. Uau! Caramba, nós não percebemos que esse tempo todo e essa conversa tão longínqua, diante de nós estava o nosso Mestre ressurreto. Os seus olhos abriram. Nós cantamos isso, né, na canção. Né? Os nossos olhos se abrem. E ali nós reconhecemos quem Ele é. Da mesma forma, nós todos também podemos descobrir a presença de Jesus nesse gesto singelo de bondade, de cuidado, de afeto e de amor. E que nós possamos fazer isso em momentos proporcionados por nós mesmos de comunhão, de mesa, de partilha com aqueles que nós amamos. Não faça das pessoas que você ama um instrumento para as suas demandas, mas se conecte a elas com afeto genuíno, puro, de cuidado, de respeito, sabendo que as dores que você encontra na travessia são provavelmente muito similares com aqueles que nós amamos e convivemos. E é num bom diálogo em que nós falamos das nossas dificuldades, das nossas vitórias, que nós vamos construindo esse elo, sabe? De fortalecimento mútuo em nossas relações. Anne Frank, ela diz que todo mundo tem em si um fragmento de boas notícias. Todo mundo tem em si um fragmento de boas notícias. Eu quis ler esse texto porque no livro da Anne Frank ela fala: todo mundo tem dentro de si um fragmento de boas notícias. A boa notícia é que você não sabe o quão extraordinário você pode ser, o quão você pode amar, o que você pode executar e qual é o seu potencial. Que nós possamos juntos e nessa experiência compreender o significado de cada uma dessas dimensões e aprender com cada uma delas. Então perguntaram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as Escrituras? Que nós possamos, assim como os discípulos, permitir que o amor, que a gentileza queime o nosso coração como queimou o coração desses discípulos. E que nós possamos permitir que a revelação da presença do Cristo aconteça na nossa jornada. Ser gentil e amável em tempos sombrios é uma revolução. Já pensou? Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu quero orar contigo, com os seus olhos fechados. Que essa reflexão faça você pensar nesse mundo que está marcado pela pressa, pela desorientação, trazendo o entendimento que é para nós crucial cultivar essa singeleza de coração. Cultivar e descobrir a presença de Jesus em meio às nossas experiências cotidianas. É no dia a dia que nós vamos ter a oportunidade de decidir se vamos convidar o Mestre para estar conosco ou vamos nos despedir dele. Que nós possamos desacelerar com essa prática da gentileza e abrir um espaço para encontros que são encontros transformadores. Que aconteçam eles ao redor da mesa da comunhão. E com o coração singelo,
Que o Senhor Jesus nos conduza para uma vida de amor, uma vida de esperança, onde cada gesto de bondade se torne um testemunho da presença de Cristo no nosso meio. Ah, Senhor Jesus, como nós precisamos de Ti. Ah, Senhor Jesus, como nós precisamos estar plenamente conectados contigo. Diante de tantas distrações, de tantas ferramentas e elementos que nos machucam, nos ferem, nos matam. Ah, Senhor, como nós precisamos de Ti. Nos ajuda, nos inspira, nos ensina, nos acolhe, nos abraça, nos dá a oportunidade, Senhor, de ser fortalecido nessa jornada de fé e de amor. Nós precisamos de Ti. Não nos deixe sequer pensar que o Senhor está longe, mas nos mostre, Senhor, no cotidiano da vida que o Senhor está sempre por perto. E obrigado por isso. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a presença do Senhor Jesus, que a inspiração desse amor singelo nos conduza. E que o impacto do Espírito Santo fortaleça o nosso coração por dias melhores. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. E amém. Obrigado.